Ela entrou no banco com roupas sujas e cabelo bagunçado. As funcionárias riram, fizeram piadas cruéis, chamaram segurança para tirá-la dali. Ninguém imaginou que aquela moça tinha milhões na conta, e muito menos o motivo daquele dinheiro todo. Quando descobriram a verdade, todos choraram. Isadora empurrou a porta de vidro do banco e sentiu o ar-condicionado gelado bater no rosto. O contraste era brutal. Lá fora, o sol queimava forte naquela manhã. Aqui dentro, tudo era frio, limpo, arrumado demais. Piso de mármore brilhando que refletia as luzes do teto. Paredes brancas. Aquele cheiro de banco que mistura papel novo com perfume caro. Era outro mundo. Um mundo que claramente não foi feito para gente como ela parecia ser naquele momento. Ela deu alguns passos e sentiu todos os olhares grudarem nela. Não era impressão. Era real mesmo. A senhora na fila virou o rosto com nojo. O homem de terno afastou a pasta como se ela fosse pegar alguma coisa só de passar perto. A moça jovem no caixa arregalou os olhos e cochichou algo para a colega do lado. As duas olharam para Isadora e riram baixinho. Aquele tipo de risada que todo mundo que já passou por humilhação conhece bem. Isadora sabia exatamente como estava. Roupas amarrotadas, sujas de terra, cabelo despenteado, cheio de nós. Tênis rasgado que já viu dias melhores. Uma mochila velha nas costas que parecia carregar tudo que ela tinha no mundo. Porque era exatamente essa a intenção. Era isso que ela queria que vissem. Não a verdade, apenas a aparência. Ela entrou na fila devagar, sentindo o peso dos olhares. Cada pessoa que estava ali tinha a mesma expressão. Surpresa, nojo, desconforto. Como se a presença dela contaminasse o ambiente. A mulher na frente dela deu 2 passos para frente, criando uma distância maior. O senhor atrás dela tossiu e mudou de fila. Ninguém falou nada diretamente, mas as atitudes diziam tudo. Do outro lado do balcão, 3 funcionárias conversavam perto dos computadores. Débora, uma mulher de cabelos presos num coque perfeito, foi a primeira a notar Isadora. Ela cutucou a colega do lado e apontou discretamente. A segunda funcionária, de óculos chamada Beatriz e cara de quem se achava muito importante, olhou e fez uma careta. Gente, olha quem entrou. Débora sussurrou para as outras, mais alto o suficiente para Isadora ouvir. O banco agora é ponto de encontro? As 3 riram. Não tentaram esconder. Riram mesmo, olhando diretamente para Isadora como se ela não tivesse sentimentos. Como se não fosse gente. Isadora respirou fundo. Já esperava por isso. Nas últimas semanas, tinha experimentado esse tipo de tratamento dezenas de vezes. Em restaurantes, em lojas, na rua. Bastava estar com aquela aparência para se tornar invisível. Ou pior, para se tornar um problema que precisava ser resolvido. A fila andou devagar. Cada minuto parecia uma eternidade. As pessoas evitavam olhar para ela, mas ao mesmo tempo não conseguiam parar de olhar. Era contraditório. Queriam que ela desaparecesse, mas tinham curiosidade mórbida de saber o que ela estava fazendo ali. Finalmente, Isadora chegou perto do balcão, mas antes que pudesse se aproximar, uma mulher de tailleur caro e salto alto saiu de uma sala no fundo. Silvia Andrade, gerente do banco. Ela tinha aquele jeito de quem manda, de quem se acha melhor que todo mundo. Cabelo impecável, maquiagem perfeita, unhas feitas. Toda a postura dela gritava superioridade. Silvia olhou para Isadora e franziu a testa. Fez um sinal discreto para Débora, que imediatamente entendeu. As duas trocaram olhares de cumplicidade. Era hora de resolver aquela situação. Com licença. Silvia se aproximou de Isadora com um sorriso falso que não chegava nos olhos. Posso ajudar em alguma coisa? O tom era educado demais. Aquele tipo de educação que esconde desprezo. Bom dia. Isadora respondeu com voz calma. Estou na fila. Preciso fazer uma transferência. Silvia piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito. Uma transferência? Isso. Uma transferência bancária. Débora não conseguiu segurar. Soltou uma risadinha alta demais. A funcionária Beatriz ao lado dela também riu. Outras pessoas na fila começaram a prestar atenção na conversa. Olha, Silvia tentou manter o tom profissional, mas a impaciência já transparecia. Acho que você está um pouco confusa.
Este é um banco. Para fazer transferências, você precisa ter conta aqui. Eu tenho conta, Isadora disse simplesmente. O silêncio que caiu foi pesado. Débora parou de rir. Silvia abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não estava esperando por essa resposta. Tem conta? Silvia repetiu desacreditada. Aqui? Neste banco? Tenho. Há bastante tempo, inclusive. Débora se aproximou sem conseguir esconder a incredulidade. Moça, olha só. Não sei o que você está tentando fazer aqui, mas isso não vai funcionar. A gente conhece todos os nossos clientes. Conhecem mesmo? Isadora perguntou. E havia algo no tom dela que fez Silvia hesitar. Uma mulher elegante que estava esperando ser atendida se aproximou. Cláudia Ferreira. Bolsa de marca cara pendurada no braço. Perfume que podia ser sentido de longe. Aquele ar de quem está acostumada a ser tratada como realeza. Com licença, Cláudia interrompeu com voz alta e irritada. Eu tenho hora marcada. Não vou ficar esperando por causa dessa situação. Ela nem falou a palavra, mas todo mundo entendeu o que ela quis dizer. A forma como olhou para Isadora deixou claro o que pensava. Dona Cláudia, Silvia se virou para ela imediatamente. Mil desculpas. Já estamos resolvendo. Resolvendo como? A moça está aqui há quanto tempo? Acabou de chegar, mas o quê? Desde quando este banco permite que qualquer pessoa entre aqui e perturbe os clientes? Isadora sentiu a raiva crescendo por dentro, mas manteve a calma. Tinha que manter. Era parte do plano. Parte do propósito maior que trouxe ela até ali. Senhora! Isadora se dirigiu diretamente a Cláudia. Eu não estou perturbando ninguém. Só estou na fila como qualquer outro cliente. Cliente? Cláudia deu uma risada seca e cruel. Você realmente acha que alguém aqui acredita nisso? Débora se intrometeu de novo. Moça, vamos facilitar. Você está com fome? Tem um lugar ali na esquina que distribui comida. Se é dinheiro que você precisa, tem programas sociais que podem ajudar. Eu não preciso de comida, Isadora disse firme. Preciso fazer uma transferência bancária. É só isso que vim fazer aqui. Transferência de quê? Débora soltou. E a ironia era evidente. De latinhas recicladas? De moedas que você juntou? As risadas foram gerais agora. Várias pessoas na fila riram junto. Isadora sentiu o calor subir no rosto. Não de vergonha, de indignação, de tristeza, porque ela sabia que aquilo acontecia todo dia com pessoas de verdade, gente que realmente precisava de ajuda e era tratada como lixo. Olha, Silvia tentou encerrar a situação. Acho melhor você ir embora. Este não é lugar para pessoas na sua situação. E qual é a minha situação? Isadora perguntou. E agora havia firmeza na voz dela. Você sabe muito bem. Não, eu quero que você fale. Qual é a minha situação? Silvia ficou sem resposta, porque falar em voz alta o que estava pensando seria admitir o preconceito. Seria expor o julgamento cruel que estava fazendo baseado apenas na aparência. Eu vim aqui, Isadora continuou, olhando para todos ao redor, porque preciso fazer uma transferência importante, muito importante. E vim neste banco especificamente porque é aqui que tenho minha conta há anos. Anos? Débora repetiu com sarcasmo. Ah, tá, e eu sou dona do banco. Você pode não acreditar, Isadora disse calmamente. Mas isso não muda a verdade. Cláudia já estava irritada demais. Pegou o celular e tirou uma foto de Isadora. Vou postar isso nas redes sociais. Todo mundo precisa saber que tipo de gente está entrando aqui agora. Dona Cláudia, por favor, Silvia tentou impedir, mas era tarde. Isadora viu a mulher digitando rápido no celular, provavelmente escrevendo algo maldoso, algo que ia expor ela, humilhar ela publicamente. Mais uma camada de crueldade em cima de tudo que já estava acontecendo. Mas Isadora não se moveu, não saiu, não baixou a cabeça. Ficou ali, firme, olhando para todas aquelas pessoas. Pessoas que julgaram ela em segundos, que decidiram quem ela era baseado apenas no que vestia, que esqueceram completamente que por trás daquela aparência existia um ser humano, com história, com sentimentos, com propósito. Eu não vou sair, ela disse finalmente. E havia algo diferente na voz dela agora. Algo que fez até Silvia parar de falar. Porque eu vim aqui com um propósito muito maior do que vocês imaginam.
E vou cumprir esse propósito, gostem vocês ou não. O silêncio que caiu foi diferente. Não era mais de julgamento. Era de curiosidade, de dúvida, de uma sensação estranha de que talvez, só talvez, tivessem julgado errado. E estavam prestes a descobrir o quanto erraram. Silvia cruzou os braços e olhou para Isadora com aquela expressão de quem perdeu totalmente a paciência. O banco inteiro estava prestando atenção agora. Não era mais só a fila. Funcionários de outras áreas começaram a aparecer. Clientes que estavam em salas fechadas saíram para ver o que estava acontecendo. Todo mundo queria saber quem era aquela moça que se recusava a sair. Propósito maior? Silvia repetiu com ironia pesada na voz. Que propósito? Vim aqui atrapalhar o funcionamento de um banco? Vim fazer uma transferência. Isadora repetiu pela terceira vez, mantendo a calma que impressionava até ela mesma. Só isso. Uma transferência bancária simples. Débora revirou os olhos de forma exagerada. Moça, você não cansa? A gente já entendeu que você quer atenção. Conseguiu. Todo mundo aqui está olhando para você. Agora vai embora. Não vou, Isadora respondeu firme. Não até ser atendida como qualquer outro cliente deste banco. Cláudia soltou um suspiro alto e dramático. Isso é um absurdo. Eu venho neste banco há 15 anos e nunca vi uma situação dessas. Silvia, pelo amor de Deus, resolve logo isso. Já vou resolver, dona Cláudia, Silvia garantiu. Então se virou para alguém no fundo do banco. Juliano, preciso de você aqui na frente. Um homem alto, de uniforme de segurança, apareceu entre as pessoas. Juliano Torres tinha uns 40 e poucos anos. Jeito sério, mas olhos cansados de quem já viu muita coisa na vida. Ele se aproximou devagar, avaliando a situação antes de falar qualquer coisa. Qual o problema? Ele perguntou para Silvia, mas seus olhos estavam em Isadora. Esta moça está se recusando a sair do banco. Já explicamos várias vezes que ela não pode ficar aqui, mas ela insiste. Juliano olhou para Isadora. Não era o mesmo olhar dos outros. Não tinha nojo, não tinha julgamento. Tinha algo diferente. Talvez reconhecimento, talvez empatia. Senhorita, ele falou com voz calma. A gerente pediu para a senhorita se retirar. Preciso que colabore. Eu sou cliente deste banco, Isadora disse olhando direto para ele. Tenho o direito de ser atendida. Cliente? Débora soltou uma gargalhada alta. Pelo amor de Deus, até quando vai essa história? Não é história, Isadora insistiu. É verdade. E se alguém tiver a decência de verificar meu nome no sistema, vai ver que estou falando a verdade. Silvia deu uma risadinha sarcástica. Ah, agora quer que a gente perca tempo verificando? Moça, você acha mesmo que a gente é trouxa? Acha que não sabemos quando alguém está tentando aplicar golpe? Golpe? Isadora arregalou os olhos. Eu não estou tentando aplicar golpe nenhum. Claro que está. Cláudia se intrometeu de novo. É sempre a mesma coisa. Chegam aqui com história mirabolante. Dizem que são clientes, tentam enganar funcionário novo. A gente conhece essa tática. Eu não estou tentando enganar ninguém. Isadora sentiu a voz tremendo de indignação. Só quero fazer uma transferência. Transferência de quê? Débora provocou. Fala logo de uma vez. Quanto você quer transferir? 10 reais? 20? Mais de 10 milhões. Isadora soltou. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Por 3 segundos, ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Todos ficaram congelados processando o que tinham acabado de ouvir. Então começaram as risadas. Não foram risadinhas abafadas. Foram gargalhadas altas, escandalosas, cruéis. Débora se apoiou no balcão, rindo tanto que lágrimas escorreram dos olhos. 10 milhões. Ela disse 10 milhões. Silvia também ria, segurando a barriga. Meu Deus do céu, 10 milhões! E eu aqui achando que tinha visto de tudo. Cláudia quase deixou a bolsa cair de tanto rir. Essa é boa. Espera até eu contar para minhas amigas. 10 milhões! A funcionária Beatriz, que estava quieta até agora, também começou a rir. Gente, ela não tem nem 10 reais no bolso e quer transferir 10 milhões. As risadas se espalharam pelo banco inteiro. Clientes que nem sabiam direito o que estava acontecendo começaram a rir também. Era contagiante. Era cruel.
Era humilhante. Isadora sentiu as bochechas queimarem, não de vergonha, de raiva, de tristeza profunda por saber que aquilo acontecia com pessoas de verdade todos os dias. Vocês podem rir o quanto quiserem, ela disse quando as gargalhadas diminuíram um pouco. Mas é a verdade. Vim transferir mais de 10 milhões de reais. Para quem? Débora perguntou entre risos. Para sua amiga imaginária? Para um projeto social, Isadora respondeu séria. Isso gerou uma nova onda de risadas. Silvia limpou as lágrimas dos olhos. Ah, agora faz sentido. É projeto social. Claro. E você é a presidente da instituição, né? Não. Sou a fundadora. Fundadora, Cláudia repetiu com escárnio. Essa fica melhor a cada minuto. Juliano não estava rindo. Ele continuava olhando para Isadora com aquela expressão que ninguém mais tinha. Parecia estar enxergando algo que os outros não conseguiam ver. Silvia, uma voz masculina e firme cortou as risadas. Todos se viraram. Roberto Campos, o diretor do banco, acabava de sair de sua sala no andar de cima. Ele tinha cabelos grisalhos, terno impecável, aquela presença de quem está acostumado a mandar. Desceu as escadas devagar, avaliando a situação com um olhar crítico. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com voz controlada, mas claramente irritada. Por que tem tanta gente rindo no meio do expediente? Silvia se endireitou imediatamente, tentando recuperar a compostura profissional. Doutor. Roberto, peço desculpas pelo barulho. Estamos lidando com uma situação. Que situação? Esta moça aqui? Silvia apontou para Isadora como se estivesse apontando um objeto. Está insistindo que é nossa cliente. Já pedimos várias vezes para ela se retirar, mas ela se recusa. Roberto olhou para Isadora. Seus olhos fizeram o mesmo julgamento que todos os outros. Roupas sujas, cabelo bagunçado, aparência descuidada. Tirou suas conclusões em segundos. Entendo, ele disse com tom diplomático. Senhorita, vamos resolver isso com calma. O que exatamente a senhorita precisa? Finalmente alguém que estava tratando ela com um mínimo de respeito. Isadora respirou fundo. Preciso fazer uma transferência bancária. Sou cliente deste banco e tenho direito de ser atendida. A senhorita tem documentos? Roberto perguntou razoavelmente. Isadora abriu a mochila velha. Todos acompanharam o movimento com curiosidade mórbida. Ela tirou uma carteira surrada e de dentro puxou um cartão. Não era um cartão comum. Era preto. Cartão Black. O tipo de cartão que só clientes com saldo muito alto recebem. O ambiente mudou instantaneamente. Silvia parou de sorrir. Débora arregalou os olhos. Cláudia se aproximou para ver melhor. Roberto estreitou os olhos, confuso. Isso é... Silvia começou, mas não terminou a frase. Cartão Black, Isadora completou. Deste banco, em meu nome. Deixa eu ver isso. Débora estendeu a mão bruscamente. Isadora entregou. Não tinha medo. Sabia exatamente o que ia acontecer a seguir. Débora pegou o cartão como se fosse pegar algo nojento. Virou para todos os lados. Passou o dedo na superfície. Aproximou dos olhos. Estava procurando sinais de falsificação. Parece real, ela admitiu relutante. Porque é real, Isadora disse. Qualquer um pode comprar cartão falso na internet. Cláudia rebateu, mas a voz dela saiu menos confiante agora. Então confiram no sistema, Isadora sugeriu calmamente. Digitem o número do cartão e verifiquem. Silvia olhou para Roberto, esperando orientação. Ele acenou com a cabeça. Verifica. Débora voltou para trás do balcão carregando o cartão como se fosse uma bomba prestes a explodir. Digitou o número no computador com dedos trêmulos. A tela carregou. Todos seguraram a respiração. Isadora via as expressões mudando conforme a informação aparecia na tela. E então? Roberto perguntou. Tem uma conta, Débora disse com voz fraca. Em nome de Isadora Costa. Viu? Isadora disse. Falei que era cliente. Mas isso não prova nada, Silvia se apressou em dizer. Pode ser conta vazia. Pode ser conta com R$2. Todo mundo pode abrir conta. Então olha o saldo. Isadora desafiou. Débora hesitou. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Ela não queria olhar. Tinha medo do que ia encontrar.
Porque se Isadora estivesse falando a verdade sobre ter dinheiro, significava que elas tinham cometido um erro terrível. Um erro que podia custar o emprego delas. Débora, Roberto ordenou com impaciência. Verifica o saldo agora. Ela clicou. A tela atualizou. E tudo mudou. Débora ficou pálida, branca como papel. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. As mãos começaram a tremer tanto que ela teve que segurar na mesa para não cair. O que foi? Silvia perguntou nervosa. Quanto tem na conta? Débora não conseguiu responder. Apenas virou o monitor para que Silvia pudesse ver. A gerente se aproximou, olhou para a tela e a expressão de superioridade desapareceu completamente. Foi substituída por choque puro, por descrença, por terror do que haviam acabado de fazer. Não é possível, Silvia sussurrou. Quanto? Cláudia praticamente gritou. Quanto tem na conta? Mas ninguém respondeu, porque ninguém conseguia acreditar no que estava vendo. Isadora apenas ficou ali, esperando que a verdade finalmente fizesse efeito. Esperando que todas aquelas pessoas que riram dela, que julgaram ela, que trataram ela como lixo, finalmente entendessem o tamanho do erro que cometeram. E agora não tinha mais volta. Agora eles sabiam. Agora tudo ia mudar. Roberto bateu a mão no balcão, fazendo todo mundo pular. Alguém vai me explicar o que está acontecendo ou eu vou ter que descobrir sozinho? Silvia engoliu seco, tentando recuperar a voz. Dr. Roberto, a moça realmente tem uma conta conosco. E daí? Qual o problema? O problema é que a conta dela. A conta dela o quê, Silvia? É uma conta especial, Débora completou com voz fraca. Muito especial. Roberto franziu a testa confuso. Pegou o mouse e puxou a tela para ele. Seus olhos percorreram as informações rapidamente. A expressão dele mudou devagar. Primeiro surpresa, depois descrença. Finalmente algo que parecia vergonha. Meu Deus, ele murmurou. Isadora viu o momento exato em que ele entendeu. O momento em que percebeu que tinham humilhado alguém que não deveria ter sido humilhado. Mas para ela, não era sobre quem deveria ou não deveria. Era sobre o fato de que ninguém, absolutamente ninguém, merecia ser tratado daquele jeito. Senhorita Isadora, Roberto se virou para ela com voz completamente diferente agora. Peço sinceras desculpas pelo tratamento que recebeu aqui. Desculpas? Cláudia olhou de um para outro sem entender. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Dona Cláudia, Roberto disse com firmeza. Acho melhor a senhora cuidar dos seus próprios assuntos. O tom seco fez Cláudia recuar. Ela não estava acostumada a ser tratada daquele jeito. Ficou vermelha de raiva, mas não falou mais nada. Isadora respirou fundo. Sentia o coração batendo forte no peito. Não de nervosismo, mas porque aquele momento tinha um significado muito maior do que qualquer pessoa ali podia imaginar. Fechou os olhos por um segundo e, sem querer, voltou para outro lugar, para outro tempo. Ela tinha uns 12 anos quando chegou no abrigo Santa Clara. Magra demais, assustada demais, machucada pela vida de um jeito que criança nenhuma deveria estar. Tinha passado meses na rua depois que ficou sozinha no mundo. Aprendeu a dormir em calçada, a pedir comida, a ser invisível para não ser machucada. Mas, principalmente, aprendeu que as pessoas olhavam para ela com nojo, com desprezo, exatamente do jeito que estavam olhando agora. Foi Dona Rosa quem mudou tudo. A diretora do abrigo tinha mais de 60 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque, mãos calejadas de tanto trabalhar, mas o sorriso mais doce que Isadora já tinha visto na vida. Quando Isadora chegou naquele dia, suja, com fome, sem esperança, Dona Rosa fez algo que ninguém tinha feito antes. Ela abraçou. Abraçou forte, sem se importar com a sujeira, com o cheiro, com nada. Apenas abraçou. Bem-vinda para casa, minha filha, Dona Rosa tinha dito. Aqui você está segura. Isadora passou os olhos pela agência do banco, vendo todas aquelas pessoas que a julgaram. Quantas Isadoras existiam lá fora naquele exato momento? Quantas crianças estavam sendo olhadas com o mesmo desprezo? Quantas precisavam de uma Dona Rosa na vida delas? Senhorita Isadora, a voz de Roberto a trouxe de volta.
A senhorita está bem? Ela abriu os olhos. Estou. Gostaria de conversar no meu escritório? Com mais privacidade? Não, aqui está bom. Débora e Silvia se entreolharam nervosas. Sabiam que tinham feito algo muito errado, mas ainda não sabiam o quão errado. O que a senhorita precisa? Roberto perguntou com educação exagerada agora. Preciso fazer uma transferência. Já falei isso várias vezes. Claro. Débora pode ajudar com isso agora mesmo. Débora se aproximou com passos trêmulos. Não tinha mais aquela arrogância de minutos atrás. Estava assustada. Quanto a senhora deseja transferir? 10,5 milhões, Isadora disse calmamente. Mesmo sabendo que ela tinha dinheiro, o valor fez todo mundo engasgar. 10,5 milhões não era pouco. Era o tipo de quantia que a maioria das pessoas nunca ia ver na vida inteira. E para onde seria a transferência? Débora perguntou digitando devagar. Para a conta do Instituto Recomeço. Instituto Recomeço? Roberto repetiu. Nunca ouvi falar. Porque foi fundado há poucas semanas. Por mim. Silvia limpou a garganta, tentando retomar algum controle da situação. E esse instituto faz o quê? Isadora olhou para ela. Depois olhou para cada pessoa que estava ali. Para Débora, que tinha rido dela. Para Cláudia, que tinha tirado foto dela. Para todos que julgaram ela sem saber nada. Faz o que Dona Rosa fez por mim, ela disse, e pela primeira vez, a voz dela tremeu de emoção. Acolhe quem foi esquecido pelo mundo. Quem é Dona Rosa? Juliano, o segurança que estava quieto até agora, perguntou suavemente. Isadora sentiu os olhos arderem. Fazia meses que ela tentava não chorar quando pensava nela. Mas era difícil. Muito difícil. Dona Rosa era a diretora do abrigo onde eu cresci. Ela me tirou das ruas quando eu tinha 12 anos. Me deu comida, roupa, educação. Mas principalmente, me deu algo que eu nunca tinha tido antes. Ela me deu esperança. O silêncio que caiu foi diferente agora. Não era de julgamento. Era de atenção, de respeito, de vergonha também. Ela acreditava em mim quando ninguém mais acreditava. Isadora continuou. E agora as lágrimas começaram a escorrer sem permissão. Dizia que eu ia ser alguém importante na vida. Eu ria. Achava impossível. Uma menina de rua, sem família, sem nada, como ia ser alguém importante? Débora limpou os próprios olhos, já chorando também. Mas Dona Rosa não desistia. Me colocou na escola. Me ensinou a ler direito. Me matriculou em curso de computação gratuito. Ficava até tarde me ajudando com lição de casa. E sempre dizia a mesma coisa. Quando você crescer e tiver condições, não esquece de quem ficou para trás. Ela ainda está viva? Beatriz, a funcionária de óculos que finalmente foi identificada, perguntou baixinho. Isadora balançou a cabeça. Partiu faz 2 anos. Estava doente há um tempo, mas não contou para ninguém. Não queria preocupar. Trabalhou até o último dia cuidando das crianças do abrigo. Silvia cobriu a boca com a mão. Agora entendia o tamanho do que tinha feito. Antes de partir, ela me chamou no hospital. Isadora continuou, a voz quebrando. Segurou minha mão e fez um pedido. Pediu para eu nunca esquecer de onde vim. Pediu para eu ajudar outras crianças como ela me ajudou. Pediu para eu não deixar ninguém ser esquecido. E o disfarce? Juliano perguntou. Por que a senhorita estava assim? Porque eu precisava entender. Isadora limpou as lágrimas. Precisava sentir de novo como é ser invisível. Como é ser tratada como lixo. Como é entrar num lugar e ver as pessoas olharem para você com nojo. Passei 3 semanas vivendo nas ruas. De verdade. Dormindo em calçada, pedindo comida, sendo ignorada, humilhada, expulsa de lugares. Mas por quê? Roberto perguntou chocado. Porque não dá para ajudar quem você não entende? Não dá para criar um projeto social de verdade sentado num escritório chique. Eu precisava sentir, precisava lembrar, precisava ver como as pessoas tratam quem não tem nada. Cláudia estava chorando agora. A mulher que minutos atrás estava tirando foto para ridicularizar, agora chorava de vergonha. E o que vocês fizeram aqui hoje? Isadora disse olhando para todos. É exatamente o que eu esperava que acontecesse. Porque é isso que acontece todo dia com pessoas de verdade. Vocês julgaram, riram, humilharam, sem saber nada sobre mim, sem dar chance de eu explicar.
Apenas decidiram que eu não prestava, porque minha roupa estava suja. Nos desculpe, Débora chorou. Por favor, nos desculpe. Não é para mim que vocês devem pedir desculpas, Isadora respondeu. É para todas as pessoas que passam por isso todos os dias e não têm para onde ir. Roberto limpou a própria garganta, claramente emocionado. Senhorita Isadora, o que podemos fazer para consertar isso? Podem fazer a transferência que vim fazer. E podem aprender com o erro de hoje. Vamos fazer mais que isso, Roberto disse com determinação. O banco vai ser parceiro do Instituto Recomeço. Vamos doar mensalmente. Vamos mobilizar nossos clientes. Vamos ajudar. Isadora olhou para ele. Via sinceridade no rosto dele. Via que o arrependimento era real. Dona Rosa ficaria feliz, ela disse simplesmente. Débora terminou de digitar os dados da transferência. Está tudo pronto, só precisa confirmar. Isadora olhou para a tela. 10,5 milhões. O dinheiro que ela ganhou vendendo a empresa que construiu do zero. O dinheiro que ia mudar a vida de centenas de crianças. O dinheiro que ia honrar a memória da mulher que acreditou nela quando ninguém mais acreditou. Pode confirmar, ela disse. E naquele momento, enquanto o dinheiro era transferido, algo mudou naquele banco. Nas pessoas, nas consciências. Porque às vezes a gente precisa errar feio para aprender de verdade. Mas a história de Isadora estava apenas começando. E o que vinha a seguir ia transformar não apenas aquelas pessoas, mas muitas outras também. A confirmação da transferência apareceu na tela. 10,5 milhões, transferidos em segundos. Débora olhou para o computador como se estivesse vendo algo sobrenatural. Silvia tinha a mão na boca, ainda processando tudo o que havia acabado de ouvir. Roberto permanecia em silêncio, claramente abalado. Isadora pegou o comprovante que Débora imprimiu com mãos trêmulas, dobrou o papel com cuidado e guardou na mochila velha. Aquele pedaço de papel representava muito mais que dinheiro. Representava uma promessa cumprida. Representava esperança para crianças que ainda nem sabiam que alguém estava lutando por elas. Pronto, ela disse simplesmente. Era só isso que eu precisava. Espera, Cláudia se aproximou devagar. A mulher elegante que minutos atrás exigia que Isadora fosse expulsa agora, tinha o rosto marcado por lágrimas. A maquiagem havia borrado. O batom estava manchado. Mas pela primeira vez desde que chegara ali, ela parecia humana. Por favor, espera. Isadora se virou. Não havia raiva no olhar dela. Apenas cansaço. Cansaço de carregar sozinha o peso de tantas histórias, tantas dores, tantas injustiças. Eu preciso te pedir desculpas, Cláudia disse, e a voz dela saiu quebrada. De verdade, do fundo do coração. Eu fui horrível com você. Foi, Isadora concordou sem rodeios. Eu tirei foto, postei nas redes sociais, fiz piada, chamei você de coisas que nem consigo repetir agora. Sei disso. Posso apagar. Vou apagar agora mesmo. Cláudia já estava mexendo no celular freneticamente. Não precisa apagar, Isadora disse calmamente. Todos olharam para ela surpresos. Como não precisa? Cláudia questionou confusa. Deixa o post lá. Deixa as pessoas verem. Deixa todo mundo saber o que aconteceu aqui hoje. Mas vai me expor. Vai mostrar o que eu fiz. Exatamente. E talvez quando as pessoas virem, elas pensem 2 vezes antes de fazer o mesmo com outra pessoa. Cláudia ficou pálida. Entendeu que aquela seria a punição dela. Não a exclusão do post, mas a manutenção dele. Para que todo mundo que conhecia ela visse o tipo de pessoa que ela foi capaz de ser. Mas eu vou fazer uma coisa, Cláudia disse com determinação. Vou postar de novo, mas dessa vez vou contar a história toda. Vou contar o que eu fiz. Vou contar quem você realmente é. E vou pedir desculpas publicamente. Você não precisa fazer isso, Isadora respondeu. Preciso sim, porque se eu não fizer, vou carregar essa vergonha para sempre. Deixa eu pelo menos tentar consertar. Isadora assentiu. Via sinceridade naqueles olhos vermelhos de tanto chorar. Via que a transformação em Cláudia era real. Beatriz, que havia ficado calada a maior parte do tempo, se aproximou timidamente. Isadora, posso fazer uma pergunta? Pode. O Instituto Recomeço, ele já está funcionando? Está.
Abrimos a primeira unidade há 3 semanas. Por enquanto temos capacidade para acolher 20 crianças, mas o plano é expandir. Muito. E como funciona? Isadora sentiu um calor no peito. Finalmente alguém estava perguntando sobre o que realmente importava. Sobre o projeto, sobre as crianças. Funciona como um lar, ela explicou, e os olhos brilharam. Não é só um abrigo para dormir. É um lugar onde as crianças têm acesso à educação de qualidade, alimentação adequada, acompanhamento psicológico, atividades recreativas. Um lugar onde elas podem ser crianças de novo. E quem cuida delas? Débora perguntou, finalmente encontrando coragem para participar da conversa. Temos uma equipe pequena, mas muito dedicada. Assistentes sociais, psicólogos, educadores, pessoas que realmente se importam. Pessoas que entendem que cada criança ali tem uma história e que essa história não precisa definir o futuro dela. Juliano, o segurança, se aproximou também. Ele tinha estado ali o tempo todo, observando calado. Mas agora havia algo diferente no olhar dele. Posso falar uma coisa? Ele perguntou. Claro. Eu sei exatamente como essas crianças se sentem, porque eu fui uma delas. O silêncio que caiu foi carregado de expectativa. Juliano nunca falava sobre si mesmo. Nunca compartilhava nada pessoal. Mas naquele momento, algo nele se abriu. Eu morei na rua dos 10 aos 14 anos, ele contou, e a voz saiu rouca. Perdi minha família cedo. Não tinha para onde ir. Aprendi a sobreviver como dava. Roubava comida. Dormia em qualquer lugar que dava. Apanhava de gente que achava divertido bater em criança de rua. Débora levou a mão ao peito chocada. Um dia, um policial me pegou tentando pegar comida num mercado. Eu achei que ia ser preso, ou pior. Mas em vez disso, ele me levou para um projeto social, um lugar que acolhia meninos de rua. E lá, minha vida mudou. Como você está agora? Isadora perguntou suavemente. Trabalho aqui há 15 anos. Consegui terminar os estudos. Tenho família, tenho casa, tenho dignidade, mas nunca esqueci de onde vim. É por isso que você não riu de mim, Isadora disse. É, porque eu reconheci nos seus olhos algo que eu também tinha nos meus. Dor, mas também esperança. Você estava testando a gente. Estava, ela admitiu. E infelizmente a maioria falhou no teste. Roberto respirou fundo. Senhorita Isadora, eu quero fazer uma proposta oficial. Este banco vai se tornar parceiro institucional do Instituto Recomeço. Vamos doar mensalmente. Vamos mobilizar nossos clientes para doarem também. E vamos treinar todos os nossos funcionários para que nunca mais aconteça uma situação como a de hoje. Isso seria incrível, Isadora disse. Mas tem mais. Quero que você venha fazer uma palestra aqui no banco, para todos os funcionários. Quero que eles ouçam sua história. Quero que eles entendam o impacto que suas ações podem ter na vida das pessoas. Eu aceito. Beatriz levantou a mão timidamente. Eu posso ser voluntária no instituto? Nos meus dias de folga? Sério? Isadora olhou para ela surpresa. Muito sério. Eu também fui adotada. Sei o que é não ter família biológica. Sei o que é depender da bondade de estranhos. Quero retribuir. Então você é muito bem-vinda. Débora também se aproximou. Eu sei que não tenho direito de pedir nada depois do jeito que te tratei, mas eu também quero ajudar, do jeito que for. Posso ajudar com doações, com trabalho voluntário, com qualquer coisa. Todas as mãos são bem-vindas, Isadora disse generosamente. Silvia estava encostada no balcão, visivelmente abalada. Eu vou pedir minha demissão, ela disse de repente. O quê? Roberto se virou para ela alarmado. Eu não posso continuar trabalhando aqui depois do que fiz. Não mereço. Silvia, Isadora se aproximou dela. Você acha mesmo que demitir-se vai consertar o que aconteceu? Não vai. Mas é o mínimo que posso fazer. O mínimo que você pode fazer é aprender. É mudar. É se tornar uma pessoa melhor. Sair correndo não resolve nada. Silvia olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Como você consegue ser tão generosa depois de tudo? Porque Dona Rosa me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance, inclusive você. Naquele momento, o celular de Cláudia começou a tocar incessantemente. Ela olhou para a tela e seus olhos arregalaram. Gente,
O post viralizou. Como assim? Débora perguntou. A história está se espalhando. Já tem milhares de comentários, milhares de compartilhamentos. As pessoas estão ficando sabendo do que aconteceu aqui. Roberto ficou tenso. Isso pode ser um problema para o banco. Ou pode ser uma oportunidade, Isadora disse. Vocês podem mostrar como reagiram, como reconheceram o erro, como decidiram mudar. As pessoas respeitam quem admite que errou e tenta consertar. Ela tem razão, Juliano concordou. Isso pode virar algo positivo se a gente agir direito. Cláudia estava digitando freneticamente. Estou postando a história completa agora, contando tudo. O erro, a lição, o Instituto Recomeço. Estou colocando o link para doações também. Tem link para doações? Beatriz perguntou animada. Tem, Isadora confirmou. No site do Instituto. Qualquer pessoa pode ajudar. Então vamos divulgar, Roberto disse com determinação. Vamos usar essa situação para fazer diferença. E foi exatamente o que aconteceu. Nos minutos seguintes, todos ali começaram a postar sobre o Instituto Recomeço, sobre a história de Isadora, sobre a lição que aprenderam. As redes sociais explodiram. Pessoas comentando, compartilhando, doando. Isadora olhou para o celular dela e viu as notificações aparecendo sem parar. Doações entrando, mensagens de apoio, pessoas contando suas próprias histórias de superação. Era mais do que ela havia imaginado. Era um movimento. Olha isso! Beatriz mostrou o celular para todos. Já entraram mais de 50 mil reais em doações só na última hora. 50 mil? Débora repetiu incrédula. E continua aumentando, Beatriz disse animada. Isadora sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Mas dessa vez eram lágrimas de alegria, de realização, de saber que a missão de Dona Rosa estava se multiplicando de formas que ela nunca imaginou. Dona Rosa, ela sussurrou olhando para cima. Está vendo? Está funcionando. As crianças vão ter a chance que eu tive. Vão ter a chance de recomeçar. Roberto colocou a mão no ombro dela. Senhorita Isadora, o que aconteceu aqui hoje foi terrível, mas também foi transformador. A senhora nos deu uma lição que nunca vamos esquecer. A lição não foi minha, foi da vida. Eu só mostrei o que acontece todos os dias com pessoas que ninguém vê. E agora todos estão vendo, Juliano disse com um sorriso. Naquele momento, o celular de Isadora tocou. Era da coordenadora do instituto. Ela atendeu rapidamente. Alô? Isadora, você não vai acreditar? Uma família acabou de aparecer aqui querendo adotar uma das crianças. Disseram que viram a história nas redes sociais e se emocionaram. Isadora cobriu a boca com a mão. Lágrimas escorreram livremente agora. Sério? Muito sério. E tem mais gente ligando querendo se voluntariar. Isadora, o que você fez? Eu só contei a verdade. Ela respondeu entre lágrimas. Só contei a verdade. E naquele momento, todos ali entenderam que às vezes uma humilhação pode se transformar em transformação. Às vezes o erro pode virar lição. E às vezes uma moça de roupas sujas num banco pode mudar o mundo. Mas a história ainda não tinha terminado, porque o melhor ainda estava por vir. Isadora desligou o telefone ainda tremendo. A notícia sobre a família querendo adotar tinha mexido com ela de um jeito que não esperava. Era a prova de que tudo aquilo valia a pena. Cada humilhação, cada noite dormindo no chão frio, cada olhar de desprezo que recebeu nas últimas semanas. Tudo tinha valido a pena. Boas notícias? Juliano perguntou com um sorriso. As melhores, ela respondeu limpando as lágrimas. Uma criança vai ter a chance de ter uma família. Naquele momento, a porta do banco se abriu e uma mulher entrou apressada. Ela tinha uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo, roupas simples mas limpas e carregava uma sacola grande. Seus olhos procuraram freneticamente até encontrarem Isadora. É você! Ela gritou atravessando o banco sem se importar com os olhares curiosos. Você é a moça do vídeo? Isadora ficou confusa. Vídeo? O vídeo que está rodando a internet inteira. A história de você aqui no banco. Todo mundo está comentando. Cláudia confirmou olhando o celular. É verdade. Alguém que estava aqui gravou tudo e postou. O vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações. 1 milhão? Débora repetiu chocada.
A mulher chegou perto de Isadora com os olhos brilhando de emoção. Meu nome é Teresa, Teresa Oliveira, e eu preciso te contar uma coisa. Pode falar, Isadora disse gentilmente. Eu também morei no abrigo Santa Clara, há muito tempo atrás, mais de 30 anos. Isadora arregalou os olhos. Você conheceu Dona Rosa? Conheci. Ela mudou minha vida também. Me tirou das ruas, me deu educação, acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Teresa. E quando vi o vídeo de você contando sobre ela, eu precisei vir aqui. Precisei te encontrar. Dona Rosa salvou tantas vidas. Isadora disse com voz embargada. E agora você está salvando outras. Está continuando o trabalho dela. Teresa abriu a sacola que carregava. Eu não tenho muito dinheiro. Trabalho como diarista. Ganho pouco, mas juntei tudo o que pude. Ela tirou da sacola notas amassadas, moedas, tudo organizado em envelopes. São 3.000 reais. Levei meses juntando, mas quero doar para o Instituto Recomeço. Isadora ficou sem palavras. 3.000 reais para quem ganhava como diarista era uma fortuna. Era sacrifício real, era amor verdadeiro. Teresa, você não precisa fazer isso. Preciso sim, porque se não fosse Dona Rosa, eu não estaria aqui hoje. Seria só mais uma estatística. Mais uma criança perdida que ninguém se importou. Teresa segurou as mãos de Isadora. Deixa eu retribuir. Deixa eu ajudar outras crianças como eu fui ajudada. Isadora abraçou Teresa forte, e as duas choraram juntas ali no meio do banco. Era um momento de conexão pura, de entenderem que faziam parte da mesma história, da mesma corrente de amor que Dona Rosa havia começado décadas atrás. Roberto observava tudo com os olhos marejados. Nunca tinha visto algo assim. Nunca tinha presenciado algo tão genuíno, tão poderoso. Sabe o que vamos fazer? Ele disse de repente. O banco vai dobrar todas as doações que entrarem nas próximas 24 horas. Cada real doado vira 2. Doutor Roberto. Silvia olhou para ele surpresa. Isso pode dar milhões. E eu espero que dê. Espero que entre tanto dinheiro que a gente não consiga nem contar. O celular de Isadora vibrou novamente. Ela olhou e viu uma mensagem da coordenadora do instituto. Mas dessa vez a mensagem vinha com uma foto anexada. Era de uma menininha de uns 7 anos, cabelos cacheados, sorriso banguela, segurando um desenho que tinha feito. A mensagem dizia: a pequena Sofia fez esse desenho para você. Ela disse que você é o anjo dela. Isadora olhou para o desenho. Era simples, feito com lápis de cor, mas tinha tanto amor ali. Mostrava 2 figuras de mãos dadas. Embaixo estava escrito com letra infantil: eu e a tia Isadora. Algo se quebrou dentro do peito de Isadora. Sofia tinha a mesma idade que ela tinha quando chegou no abrigo de Dona Rosa. A mesma idade, o mesmo desamparo, o mesmo medo. Mas agora tinha esperança, tinha futuro, tinha alguém lutando por ela. O que foi? Beatriz perguntou vendo a expressão de Isadora. Ela mostrou a foto. É uma das crianças do instituto. Beatriz levou a mão ao peito. Que linda! Ela se chama Sofia. Chegou há 2 semanas. Estava morando na rua com a irmã mais velha depois que ficaram sozinhas no mundo. As 2 estão no instituto agora? Juliano perguntou. Estão. E estão seguras. Estão sendo cuidadas. Estão tendo a infância que merecem ter. Débora se aproximou timidamente. Isadora, posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Você disse que morou na rua quando criança, mas nunca contou o que aconteceu. Como você acabou nas ruas? O silêncio ficou pesado. Isadora nunca falava sobre isso. Era a parte mais dolorosa da história dela. A parte que ela tentava esquecer, mas que estava sempre ali, latente, lembrando de onde veio. Minha mãe era muito jovem quando me teve. Ela começou devagar. Não tinha estrutura para cuidar de uma criança. Tentou, juro que tentou. Mas a vida era dura demais. Dinheiro faltava, comida faltava, esperança faltava. Todos ouviam em silêncio absoluto. Quando eu tinha 8 anos, ela conheceu um homem. Ele não me queria por perto. Disse que eu era peso, que eu atrapalhava. E minha mãe, ela estava tão cansada, tão exausta, que acabou acreditando nele. Silvia cobriu a boca, já sabendo onde aquilo ia dar. Um dia ela me levou para a rodoviária. Comprou um lanche para mim. Me abraçou forte e disse que ia voltar logo.
mas nunca voltou. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Isadora agora. Não eram lágrimas de autocomiseração, eram lágrimas de cura, de finalmente falar sobre algo que carregou em silêncio por tanto tempo. Eu esperei 3 dias naquela rodoviária, dormindo nos bancos, comendo restos que as pessoas jogavam no lixo, esperando ela voltar. Mas ela nunca voltou. Teresa estava chorando também. Minha história foi parecida. Meu pai me abandonou num abrigo público e nunca mais apareceu. Quantas crianças passam por isso? Beatriz perguntou indignada. Quantas? Mais do que a gente imagina, Juliano respondeu. Muito mais. Isadora limpou as lágrimas. Foi por isso que Dona Rosa foi tão importante. Ela não só me deu um teto, ela me deu algo que eu tinha perdido. Ela me deu valor. Me fez acreditar que eu não era um peso, que eu não era descartável, que eu importava. E agora você está fazendo isso com outras crianças, Roberto disse com admiração. Estou tentando. Cada criança que chega no instituto recebe o mesmo que eu recebi: amor incondicional, oportunidades reais e principalmente a mensagem de que elas importam. O celular de Cláudia começou a tocar insistentemente. Ela atendeu rapidamente. Alô? Sim. O quê? Espera. Como assim? Ela ficou pálida. Olhou para todos com expressão de choque. Gente, uma emissora de TV quer fazer uma reportagem sobre o Instituto Recomeço. Eles querem entrevistar a Isadora. Uma reportagem? Débora repetiu. Não é só uma. São 3 emissoras. Todas ligaram ao mesmo tempo. Roberto sorriu. A história viralizou de verdade. Mas tem mais. Cláudia continuou ainda ao telefone. Uma empresa grande quer ser patrocinadora. Eles estão oferecendo... Meu Deus, estão oferecendo R$500 mil por ano. Isadora sentou numa cadeira tonta com a informação. 500 mil? Por ano, Cláudia repetiu. Isso dá mais de 40 mil por mês. Com esse dinheiro dá para expandir o instituto. Beatriz calculou rapidamente. Dá para acolher muito mais crianças. Teresa segurou a mão de Isadora. Dona Rosa está vendo tudo lá de cima, tenho certeza. Está. Isadora concordou com um sorriso entre lágrimas. Está orgulhosa. Juliano se aproximou. Sabe o que isso significa? Significa que Sofia e todas as outras crianças vão ter futuro garantido. Vão ter educação. Vão ter cuidado. Vão ter amor. E vão ter a chance de serem o que quiserem ser. Isadora completou. Assim como eu tive. Naquele momento, o celular dela tocou de novo. Mas dessa vez era um número desconhecido. Ela atendeu hesitante. Alô? Isadora? Uma voz feminina e trêmula falou do outro lado. Sim, eu vi o vídeo. Vi sua história. E eu precisava ligar. Quem é? A voz do outro lado soluçou. Eu sou sua mãe. O mundo de Isadora parou. O banco inteiro pareceu congelar. Ela olhou ao redor como se estivesse sonhando. Não podia ser. Depois de 20 anos. Depois de todo esse tempo. Mãe? Ela sussurrou e a palavra saiu quebrada. Eu sei que não tenho direito de falar com você. Sei que te abandonei. Sei que te machuquei de um jeito que nunca vai cicatrizar completamente. Mas eu precisava te dizer. Te dizer que eu sinto muito. E que sempre senti. Isadora não conseguia falar. 20 anos de dor. 20 anos de abandono. 20 anos perguntando por quê. E agora a resposta estava do outro lado da linha. Todos no banco perceberam que algo muito sério estava acontecendo. Observavam em silêncio respeitoso. Eu não espero perdão. A voz continuou. Não mereço. Mas quando vi você naquele vídeo, quando ouvi você contando sua história, eu precisei falar. Precisei te dizer que você se tornou uma pessoa incrível e que eu desperdicei a chance de estar ao seu lado. Lágrimas caíam pelo rosto de Isadora como cachoeira agora. Era demais. Tudo era demais. Por que você me abandonou? Ela finalmente conseguiu perguntar. E a resposta que veio ia mudar tudo mais uma vez. Por que você me abandonou? Isadora repetiu a pergunta. E dessa vez a voz saiu mais firme, mais exigente. Eram 20 anos de dor concentrados numa única frase. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Isadora ouvia a respiração pesada da mãe. Ouvia o choro contido. Ouvia o peso de 2 décadas de culpa tentando encontrar palavras.
Porque eu era covarde. A voz finalmente respondeu. Porque eu estava cansada. Porque eu escolhi minha própria felicidade em vez da sua. E porque eu sou a pior mãe que já existiu neste mundo. Todos no banco observavam Isadora. Viam as lágrimas escorrendo. Viam as mãos tremendo. Viam uma mulher forte desmoronando por dentro. Juliano deu um passo à frente, preocupado, mas Roberto fez sinal para ele esperar. Aquele era um momento que precisava acontecer. Você sabe quantas vezes eu esperei por você? Isadora disse, e agora a raiva começava a aparecer junto com a dor. 3 dias eu fiquei naquela rodoviária. 3 dias achando que você tinha se perdido, que tinha acontecido alguma coisa. Eu não conseguia acreditar que você tinha me deixado de propósito. Isadora. Não! Você vai me ouvir agora! A voz de Isadora saiu alta, quebrando o silêncio do banco. Você sabe o que aconteceu depois? Sabe para onde eu fui quando percebi que você não ia voltar? O choro do outro lado da linha ficou mais intenso. Eu fui para as ruas, uma criança de 8 anos, sozinha, assustada, sem entender o que tinha feito de errado. Eu achei que a culpa era minha. Achei que eu não era boa o suficiente, que eu era um peso grande demais. Silvia cobriu a boca com as mãos. Débora chorava silenciosamente. Até Cláudia, que tentava manter a compostura, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Isadora fechou os olhos e voltou para aquele lugar, para aquela rodoviária fria e barulhenta. Conseguia ver tudo com clareza dolorosa. O banco duro onde dormiu, as pessoas passando apressadas, ninguém olhando para baixo, ninguém vendo uma menininha encolhida com fome e medo. O segurança que eventualmente a expulsou dizendo que ali não era lugar para gente como ela. Como se uma criança abandonada fosse problema dela mesma. Eu dormi em calçada, Isadora continuou, a voz tremendo. Comi comida do lixo. Apanhei de gente que achava divertido bater em criança de rua. Fui invisível durante 4 anos. 4 anos, mãe. 4 anos da minha infância que foram roubados porque você decidiu que sua vida seria melhor sem mim. Eu sei. Eu sei tudo isso. Sabe? Como você sabe? Você estava onde quando eu estava com frio na rua? Estava onde quando eu estava com fome? Estava onde quando eu chorava toda noite chamando por você? O soluço do outro lado era desesperado agora. Eu estava sendo egoísta. Estava pensando só em mim. Você estava com ele, Isadora completou com amargura. Com aquele homem que disse que eu atrapalhava. Vocês foram felizes? Valeu a pena me jogar fora? Beatriz limpava as próprias lágrimas, incapaz de segurar a emoção. Teresa, que também tinha história de abandono, segurou a mão dela em solidariedade silenciosa. Não duramos nem 6 meses. A voz da mãe admitiu quebrada. Ele me deixou pouco depois. Disse que eu era fraca, que eu não prestava. E ele estava certo. Eu não prestava mesmo. E quando ele foi embora, você veio me procurar? Silêncio. Um silêncio que respondeu tudo. Não veio, né? Isadora disse. E agora a voz estava carregada de uma dor tão profunda que machucava quem ouvia. Nem quando ficou sozinha você veio atrás de mim, porque você nunca quis me encontrar. Você só queria esquecer que eu existia. Eu tinha vergonha, a mãe gritou, e era um grito de desespero. Vergonha do que tinha feito? Como eu ia aparecer na sua frente depois de te abandonar? Como ia explicar? Você não precisava explicar, só precisava voltar, só precisava me buscar. Juliano discretamente entregou uma caixa de lenços para Isadora. Ela pegou um, limpou o rosto, mas as lágrimas continuavam caindo sem parar. Você sabe o que me salvou? Isadora perguntou. Mais calma agora, mas com uma calma perigosa. Não foi você, foi uma senhora chamada Dona Rosa, uma completa estranha que me acolheu quando tinha 12 anos. Ela me deu tudo que uma mãe deveria dar. Amor, educação, esperança, futuro. Ela foi minha mãe de verdade. Eu sei. Vi no vídeo. E fiquei feliz que você encontrou alguém. Feliz? Isadora soltou uma risada amarga. Você ficou feliz? Que generoso da sua parte ficar feliz que uma estranha fez o trabalho que você deveria ter feito. Roberto sinalizou para os funcionários darem espaço para Isadora. Todos se afastaram um pouco, mas continuaram ouvindo. Era impossível não ouvir. Era impossível não se envolver naquela dor crua e real. O que você quer de mim agora?
Isadora perguntou diretamente. Por que ligou? Por que depois de 20 anos você resolveu aparecer? Porque vi você naquele vídeo. A mãe respondeu entre soluços. Vi a mulher incrível que você se tornou. Vi o bem que está fazendo. E percebi que você conseguiu tudo sozinha. Sem mim. Apesar de mim. Sim, consegui. Então por que ligar? Para dizer que se arrependeu? Para pedir perdão? Você acha que 20 anos de abandono se apagam com um pedido de desculpas? Não espero perdão. Sei que não mereço. Então o que quer? A voz do outro lado hesitou. Queria poder ver você. Uma vez. Só uma vez. Para te pedir desculpas olhando nos seus olhos. Para você saber que não passa um dia que eu não me arrependa do que fiz. Isadora sentiu o peito apertar. Parte dela, a parte que ainda era aquela menininha de 8 anos esperando na rodoviária, queria dizer sim. Queria abraçar a mãe e ouvir que tudo ia ficar bem. Mas a outra parte, a parte adulta que carregou anos de dor, gritava para ela não cair nessa armadilha. Eu não sei se consigo, ela admitiu, e pela primeira vez a voz dela saiu vulnerável. Não sei se consigo olhar para você e não sentir tudo de novo. A dor, o abandono, a rejeição. Eu entendo, mas se um dia você conseguir, eu vou estar esperando. Pro resto da minha vida, se for preciso. Cláudia se aproximou e colocou a mão no ombro de Isadora num gesto de apoio. A mesma mulher que horas atrás a humilhou agora estava ali, oferecendo conforto silencioso. Onde você está? Isadora ouviu-se perguntar e imediatamente se arrependeu. Por que perguntou isso? Por que deu abertura? Moro em Campinas, trabalho numa fábrica. Não tenho muito. Não construí nada de importante como você. Mas tenho um pequeno apartamento. E tenho uma foto sua. Uma foto? A única que tenho. Do dia que você fez 8 anos. 2 meses antes de eu fazer aquilo. Você está com um vestido amarelo que eu mesma fiz. Sorrindo. Feliz. Isadora lembrou daquele dia. Lembrou do bolo simples que a mãe fez. Lembrou de estar feliz porque era o dia dela. Não sabia que 2 meses depois tudo ia desmoronar. Eu olho para essa foto todos os dias. A mãe continuou. E peço perdão para aquela menininha. Sei que ela não pode me ouvir. Sei que aquela criança feliz foi destruída por mim. Mas eu peço mesmo assim. Débora estava chorando tanto que Beatriz precisou segurar ela. Silvia tinha o rosto nas mãos. Juliano limpava os próprios olhos discretamente. A dor de Isadora tinha se tornado a dor de todos ali. Eu preciso desligar, Isadora disse de repente. Eu não consigo mais. Está bem, entendo. Não sei se vou conseguir te ver. Não sei se vou conseguir te perdoar. Não sei de nada agora. Mas não precisa saber. Só precisa saber que eu sinto muito, muito mesmo. E que se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria te deixado naquela rodoviária. Isadora desligou o telefone antes que a mãe pudesse dizer mais alguma coisa. Ficou ali parada, segurando o celular, tremendo dos pés à cabeça. 20 anos de dor reprimida tinham explodido em poucos minutos. E agora ela não sabia o que fazer com tudo aquilo. Teresa se aproximou e abraçou Isadora sem pedir permissão. Simplesmente abraçou forte, como Dona Rosa costumava fazer. Você não precisa decidir nada agora. Ela sussurrou. Deixa a dor existir. Deixa o tempo fazer o trabalho dele. Eu não sei se consigo perdoar, Isadora confessou chorando no ombro de Teresa. E tudo bem não conseguir. Perdão não é obrigatório, principalmente quando a ferida é tão funda. Roberto se aproximou com cuidado. Senhorita Isadora, quer sentar no meu escritório? Pode ficar à vontade lá, com privacidade. Ela balançou a cabeça. Não, preciso ir. Preciso voltar para o instituto. Preciso estar perto das crianças. Elas me lembram porque estou fazendo tudo isso. Posso te levar, Juliano ofereceu. Tenho carro aqui. E, sinceramente, acho que você não deveria dirigir agora. Isadora assentiu agradecida. Pegou a mochila velha, a mesma que trouxe quando chegou ali, parecendo uma moradora de rua. Só que agora todo mundo sabia que aquela aparência escondia uma história de superação impressionante. E também uma dor que nunca cicatrizou completamente. Obrigada, ela disse para todos ali, por ouvirem, por entenderem, por não julgarem minha dor. A gente é que tem que agradecer.
Beatriz disse. Por você nos ensinar a ver além das aparências e por nos mostrar que todo mundo carrega feridas que a gente não consegue ver. Isadora caminhou até a porta com Juliano ao lado. Mas antes de sair, se virou uma última vez. Sobre minha mãe, ela disse, e todos prestaram atenção. Eu não sei se vou conseguir perdoar ela. Talvez nunca consiga. E preciso que vocês entendam que está tudo bem. Algumas feridas são fundas demais. E forçar perdão não cura nada. E saiu do banco deixando todos com aquela verdade pesada. Porque nem toda história tem final feliz. Nem toda dor se transforma em reconciliação. E às vezes, a maior força está em reconhecer que algumas coisas são irreparáveis. Mas uma coisa era certa. Isadora tinha transformado aquele banco. E aquelas pessoas nunca mais seriam as mesmas. 3 meses haviam se passado desde aquele dia no banco. O vídeo tinha ultrapassado 10 milhões de visualizações. A história de Isadora tinha rodado o país inteiro. E o Instituto Recomeço tinha se transformado em algo muito maior do que ela jamais imaginou. Naquela manhã de sábado, Isadora estava parada na frente do novo prédio que acabava de ser inaugurado. 3 andares. Capacidade para acolher 100 crianças. Salas equipadas, biblioteca, quadra esportiva. Não era só um abrigo, era um lar de verdade. Ficou lindo, né? Teresa apareceu ao lado dela com um sorriso enorme. Ela tinha se tornado voluntária fixa do Instituto. Ficou exatamente como Dona Rosa teria sonhado. A inauguração aconteceria em 1 hora. Já tinha gente chegando, famílias, empresários parceiros, jornalistas e as pessoas que realmente importavam. As crianças que agora tinham um futuro pela frente. Um carro conhecido estacionou. Era Juliano dirigindo. Do banco de trás desceram Débora, Beatriz e Sílvia. As 3 tinham se transformado completamente. Débora dedicava 2 dias por semana ao Instituto. Beatriz coordenava os voluntários. E Sílvia tinha largado o banco para trabalhar full-time no projeto. "Chegamos!" Beatriz gritou carregando caixas. "Trouxemos os uniformes novos!" Sílvia se aproximou de Isadora com um sorriso tímido. A transformação nela era impressionante. Cabelos naturais, rosto limpo, roupas simples. "Nunca agradeço o suficiente por você ter me dado essa chance." "Você se deu essa chance", Isadora corrigiu. "Eu só mostrei o caminho." Roberto chegou com uma equipe do banco. Cláudia também apareceu, acompanhada de uma surpresa. "Isadora, quero te apresentar alguém." Ao lado dela estava uma adolescente de uns 15 anos, tímida. "Essa é Amanda, minha filha adotiva. Conheci ela através do seu instituto. Quando ouvi a história dela, quando olhei nos olhos dela, eu entendi. Família não é sobre sangue, é sobre amor." Amanda sorriu. "Obrigada por existir." Isadora abraçou as duas, emocionada. Aquilo era o que importava. Não os milhões de views, mas cada vida transformada. Cada criança que ganhava uma família. "Tia Isadora!" Uma vozinha gritou. Era Sofia, a menina de 7 anos. "Olha, estou com um uniforme novo. Está linda. E vou ser adotada. Uma família me escolheu. Vou ter um irmão mais velho e tudo." O coração de Isadora pulou. Que notícia maravilhosa! O evento começou com as crianças cantando. Vozes desafinadas, mas sinceras, encheram o auditório. Isadora olhou para aquelas carinhas e viu o que Dona Rosa sempre viu nela. Potencial, esperança, futuro. Roberto subiu ao palco para falar sobre a parceria do banco. Explicou como aquele dia o transformou. Como mudou as políticas da empresa. "Aprendemos da pior forma possível", ele disse olhando para Isadora. "Que julgar alguém pela aparência é a forma mais cruel de ignorância." Quando chegou a vez de Isadora, ela subiu tremendo de emoção. Olhou para a plateia e viu rostos que tinham feito parte dessa jornada. Quando Dona Rosa me acolheu, ela começou com voz embargada. Ela me disse algo que nunca esqueci. "Isadora, você não é o que aconteceu com você. Você é o que você escolhe fazer depois disso." As pessoas escutavam em silêncio. Eu passei anos acreditando que era descartável, que era um peso, porque foi isso que aprendi quando fui abandonada. Mas Dona Rosa me ensinou que cada pessoa tem valor, independente de onde veio, independente do que passou. Sofia olhava para Isadora como se estivesse vendo um anjo.
Este instituto existe porque eu recebi amor quando não merecia nada. Porque alguém olhou para mim e viu além da sujeira, além da dor, além da rejeição. E agora é minha vez de passar isso adiante. Isadora respirou fundo. Algumas pessoas me perguntam se perdoei minha mãe. A verdade é que eu não sei. A dor ainda está aqui. A ferida ainda sangra. Mas aprendi que não preciso ter todas as respostas. Não preciso forçar perdão que não sinto. Preciso continuar escolhendo fazer o bem apesar da dor. Silvia limpou as lágrimas. Débora chorava abertamente. Dona Rosa não está mais aqui para ver o que conseguimos. Mas sei que ela está vendo de algum lugar. E está orgulhosa, não de mim, mas de todas as pessoas que escolheram mudar, que escolheram ver além das aparências, que escolheram fazer diferença. Juliano se levantou e começou a aplaudir. Depois Teresa, depois Roberto, depois todos. Uma ovação que parecia não ter fim. Não aplaudam só para mim, ela disse. Aplaudam para a Dona Rosa que existe na vida de cada um, para aquela pessoa que acreditou quando ninguém mais acreditava. E se tornem essa pessoa para alguém, porque o mundo muda uma vida de cada vez. Depois da cerimônia, Isadora saiu para o jardim. Precisava de um momento sozinha. Sentou num banco debaixo de uma árvore. Conseguimos, Dona Rosa. Ela sussurrou. Conseguimos. Ouviu passos. Silvia se aproximou hesitante. Posso sentar? Claro. Silêncio confortável. Sabe o que percebi? Silvia disse. Passei a vida julgando pessoas, colocando rótulos. E você, em um dia, destruiu todas as minhas certezas. Não fui eu. Foi a vida te ensinando. Mas você foi o instrumento. E sou grata. Hoje eu sou uma pessoa melhor, mais humana, mais real. É isso que Dona Rosa queria. Não que as pessoas fossem perfeitas, mas que fossem humanas de verdade. O celular de Isadora vibrou. Mensagem de número desconhecido. Oi, filha. Vi a inauguração nas notícias. Ficou lindo. Dona Rosa estaria orgulhosa. Eu estou orgulhosa também, mesmo sem ter direito. Não precisa responder. Só queria que soubesse. Com amor, mãe. Isadora olhou para a mensagem por um longo tempo. Não respondeu. Não porque não quis, mas porque não tinha resposta ainda. Talvez um dia tivesse. Talvez nunca. E estava tudo bem. Algumas feridas levam a vida inteira para cicatrizar. Sofia apareceu correndo. Tia Isadora! Vem ver! As crianças estão brincando na quadra nova. Já vou, princesa! Isadora se levantou e olhou para o prédio. 100 crianças ali dentro. 100 futuros sendo construídos. 100 histórias que agora tinham esperança. E tudo porque uma senhora chamada Rosa decidiu há muito tempo que vidas importam. Dona Rosa, Isadora sussurrou olhando para o céu. Obrigada por ter me ensinado que a gente não precisa ser perfeito. A gente só precisa ser presente. E eu prometo estar presente para cada criança que passar por aqui, assim como você esteve para mim. Uma brisa suave passou, balançando as folhas. Isadora sorriu, porque sentiu, de alguma forma, que Dona Rosa tinha ouvido. Porque o amor verdadeiro não termina. Ele se multiplica, ele se espalha, ele se transforma em ação. E continua salvando vidas muito depois que a pessoa partiu. Isadora voltou para dentro do instituto, onde crianças riam, onde voluntários trabalhavam, onde vidas eram transformadas. E soube que tinha encontrado seu propósito. Não era só sobre construir prédios, era sobre construir futuros, um de cada vez, com amor, com paciência, com esperança. Exatamente como Dona Rosa tinha feito com ela. E enquanto caminhava pelo corredor ouvindo o som das crianças felizes, Isadora percebeu algo profundo. Ela tinha entrado naquele banco 3 meses atrás parecendo não ter nada. Mas na verdade, tinha tudo. Tinha propósito. Tinha amor para dar. Tinha a capacidade de transformar dor em esperança. E essa era a maior riqueza que alguém podia ter.